2 de junho, sexta. Lição 10, Jovens. Tema: 2 grandes erros. Agora que Satanás não mais pode manter o mundo sob seu domínio, privando-o das Escrituras, recorre a outros meios para realizar o mesmo objetivo. Para ele, destruir a fé na Bíblia tem o mesmo efeito de destruir a própria Bíblia. Introduzindo a crença de que a lei de Deus não mais vigora, o inimigo leva as pessoas à transgressão, de um modo tão eficaz como se fosse completamente ignorante sobre seus preceitos. Assim, como nos séculos passados, ele ainda hoje está agindo por intermédio da Igreja para cumprir seus desígnios. As organizações religiosas da atualidade têm recusado ouvir as verdades impopulares claramente apresentadas nas Escrituras e, combatendo-as, adotaram interpretações e assumiram atitudes que têm espalhado amplamente as sementes do ceticismo. Apegando-se ao erro papal da imortalidade natural e do estado consciente dos mortos, rejeitaram a única defesa contra os enganos do espiritismo. A doutrina do tormento eterno tem levado muitos a duvidar da Bíblia. E quando se apresenta ao povo a obrigação de se observar o 4º mandamento, verifica-se que a observância do sábado do 7º dia é exigida, mas muitos ensinadores populares declaram que a lei de Deus não está mais em vigor, pois esse é o único meio de se livrarem de um dever que não estão dispostos a cumprir. Desse modo, eles rejeitam ao mesmo tempo a lei e o sábado. À medida que avança a obra da reforma do sábado, essa maneira de rejeitar a lei divina para evitar a observância ao 4º mandamento se tornará quase universal. Os ensinos dos líderes religiosos abriram a porta à incredulidade, ao espiritismo e ao desprezo para com a santa lei de Deus. E sobre esses líderes repousa a terrível responsabilidade pela iniquidade que existe no mundo cristão. No entanto, esse mesmo grupo apresenta a alegação de que a corrupção, que rapidamente se alastra, pode ser atribuída em grande parte à profanação do assim chamado sábado cristão, e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Por meio de 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão para o espiritismo por cima de um abismo e por sobre outro abismo segurará a mão do poder romano. E sobre a influência dessa tríplice união, esse país seguirá os passos de Roma, pisoteando os direitos da consciência. Ellen White, O Grande Conflito, página 488-490. Crença antiga. Não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. 1 Tessalonicenses 4:13. A crença na imortalidade da alma é tão antiga quanto a civilização. Gregos, egípcios, asiáticos, culturas milenares em geral, têm nela uma afirmação de sua existência. Com o passar dos séculos, essa crença foi apenas se modificando e se adaptando à luz das descobertas que o ser humano ia fazendo. Essa crença chegou a ser ameaçada de extinção com a chegada da Era da Razão. Mas, com as apresentações de Allan Kardec e dos eficientes meios de propaganda, a ideia da imortalidade ganhou novo impulso, fazendo com que deixasse de ser uma crença e passasse a ser uma realidade plausível. Ajudada pela 7ª arte, a crença na imortalidade da alma resiste, mostrando-se tão imortal quanto seu próprio conceito. O que podemos pensar sobre isso? Será que sua resistência ao tempo revela que, de fato, ela é factível? A Bíblia apresenta de forma explícita o entendimento sobre esse assunto. Moisés, em Gênesis, apresenta nossa matéria-prima, pó e fôlego de vida, Gênesis 2:7. Este último, abstrato.
algo como o dom da vida, a permissão da vida dada por Deus. Salomão afirma categoricamente que na morte não há conhecimento. Eclesiastes 9:5. Somos pó da terra e em razão do pecado para lá voltaremos. Romanos 6:23. O grande engano produzido e apresentado pela serpente no Éden, Gênesis 3:4, continua sendo falado atualmente, levando bilhões de pessoas a se afastarem da verdade sobre a nossa natureza e a atuação de Deus em nós. No desenrolar da grande narrativa bíblica, veremos a verdade revelada face a face na pessoa de Jesus Cristo. Aí sim, nesse encontro, veremos a vida vencer a morte. Veremos o imortal encontrando aqueles que até então eram mortais e revestidos de incorruptibilidade. Viveremos todos com Cristo nas mansões que Ele está preparando para nós. João 14, 1-3. Diálogo aberto. Como você apresentaria essa mensagem para um amigo que crê na imortalidade da alma? Ou a um ateu que não crê em nada disso? De que maneira somos influenciados diariamente a pensar na possibilidade da vida após a morte? Bem, amanhã tem mais. Fim da lição. Bom dia e feliz sábado!